Graça e paz, Deus abençoe a todos. Chegamos ao Salmo de número 6, que é o primeiro dos salmos penitenciais. E o Salmo de número 6, uma composição de Davi, ele diz o seguinte: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos. E a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e libera a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso, porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. Graças a Deus pela sua palavra. Seja lá o que for que o rei Davi estivesse enfrentando nessa situação, foi algo muito intenso. É algo que o levou a experimentar uma sensação de perda da vida, de esvaziamento. Ele fala que estou perdendo as forças, cura-me. Ele diz aqui, salva-me por tua misericórdia. Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. O rei Davi é um homem muito intenso, uma vida muito intensa. Seus sentimentos, suas emoções, ele as transforma em cânticos, ele as transforma em oração, ele as transforma em adoração a Deus. Não bastasse ele estar sofrendo, e ele entende que ele está sofrendo alguma forma de castigo, alguma forma de julgamento, alguma forma de disciplina da parte de Deus por algum pecado, por algum erro, por algum equívoco que ele tenha cometido. Seja lá o que for que ele tenha cometido, ele se apresenta diante de Deus pedindo a Deus que conceda a ele a libertação e a cura, e que aquela sensação, aquele sentimento, aquele estado físico e mental que ele estava experimentando, porque essa angústia, esse sofrimento, não era somente algo da alma, algo do espírito, era algo também que estava afetando o seu corpo, né? Todo o seu ser. Davi, como um todo, estava sofrendo. E ele, tal qual nós, quando nos apresentamos de Deus, procuramos ser persuasivos. É normal nas orações, né? Apresentar ali algum argumento para fortalecer a nossa petição. E ele lembra Deus que na morte não há adoração, na morte não há louvores. Enquanto ele estiver vivo, ele pode prosseguir vivendo para Deus. Uma vez restaurado, uma vez perdoado, ele pode viver para Deus. Na morte não há louvor para Deus. A morte, de fato, a Bíblia declara que é o último inimigo, é o último adversário a ser completamente destruído pelo nosso Senhor e Cristo Jesus. Não bastasse essa situação angustiante, essa situação triste, essa situação de ele estava sentindo-se praticamente como que doente, como se ele tivesse adoecido. Não bastasse esse estado espiritual em que ele luta com Deus, pedindo para que Deus, Senhor, seja justo, mas não com ira, não além da medida. Mas qual seria essa medida, né? A medida do que é suportável ao homem. Que a ira, que a justiça de Deus não seja desencadeada nos termos plenos e absolutos, porque a vida seria erradicada. Ele não pede para que Deus seja injusto. Ele não pede para que Deus não o puna. Ele pede para que Deus lembre-se de que ele é humano, de que ele é limitado e de que ele não é capaz de suportar
um sofrimento que se prolongue indefinidamente. Isso certamente o arrastaria o levaria para a morte. Então ele suplica a Deus que liberte a sua alma, ou seja, a sua vida, todo o seu ser, da morte, porque ele entende que é para a morte que ele está sendo levado, que ele está sendo conduzido. Não sabemos se essa aflição ou esse sofrimento de Davi durou uma semana, um mês ou um ano. Não é essa a questão. O que o Salmo apresenta é que Davi, mesmo enfrentando uma séria dificuldade, os inimigos dele se aproveitaram para atacá-lo. Os inimigos dele se aproveitaram para zombar dele. Ele chama essas pessoas aqui, meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. O que dói muito na alma de Davi, o que entristece profundamente o espírito, a mente, o coração do rei Davi, é quando os inimigos dele, inimigos também do próprio Deus, se aproveitam de alguma situação ou circunstância da vida dele para insinuarem de que Deus o havia abandonado. E mesmo no sofrimento, na dor ou na enfermidade, Davi entende que não foi abandonado por Deus. Deus está próximo, Deus está presente, Deus está atuando na vida dele, Deus o está disciplinando. Junto com os argumentos em prol da libertação e da cura, ele lembra o Todo-Poderoso Deus de que foi Deus quem o fez Davi, de que foi Deus quem criou as oportunidades na vida dele para que ele se tornasse Davi, o rei de Israel. Foi Deus quem enviou o profeta que ungiu Davi, a contragosto do pai, dos irmãos, que ungiu Davi para que ele fosse rei sobre Israel. As batalhas que ele as enfrentou em conta do chamado de Deus. Chamado esse que ele não recusou, chamado esse que ele não deixou de lado, chamado esse que ele procurou sempre corresponder às expectativas propostas para o Todo-Poderoso Deus. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu estou nesta situação terrível, eu estou em pecado, eu falhei, eu pequei, me corrija, porque eu errei, é justo, é correto, mas lembre-se da sua justiça e não permita que a tua ira se abata totalmente sobre a minha vida, porque eu não suportarei a tua ira. Sou capaz de viver nos meus limites, sou capaz de suportar nos limites de todo homem. Lembra-te, Senhor, de quem eu sou, não apenas do meu erro ou do meu pecado. É assim que Davi se apresenta diante de Deus. É um salmo penitencial. O que significa isso? Ao invés de procurar embelezar ou apresentar os seus feitos, apresentar aí a sua dinâmica, as suas convicções, no salmo penitencial, aquele que adora, aquele que ora, se apresenta diante de Deus expondo a sua alma, o seu coração, a sua mente, expondo a sua indignidade, os seus fracassos, os seus pecados. O penitente, o que busca a purificação da sua alma, do seu espírito. Tem um comentário muito interessante aqui do Charles Spurgeon, que não é necessariamente dele aqui, é de um outro comentarista, e ele puxou para si, que fala sobre a importância da oração. A oração é a sanguessuga da alma, que suga o veneno e o engole. E eu achei muito interessante. Bernard? Não, é Lutero. A oração é a sanguessuga da alma, que suga o veneno e a engole. Lutero e muitos outros aprenderam essas coisas através dos comentários de outros homens santos do passado, da história da igreja, mas nós temos diretamente isso no livro de Salmos, em que Davi expressa diante de Deus, ele expõe
a sua vivência, a sua experiência, a ponto de compor um salmo para fins, inclusive, de adoração, a fins de composição de louvores. Deus é fiel. Deus é fiel o tempo todo. A justiça de Deus não é prova ou sinal de abandono, é o que Davi está dizendo. Deus expõe o pecado para purificar o homem, a mulher daquele pecado. Deus expõe a injustiça para que a pessoa corrija os seus passos e se torne justo. Deus expõe o erro para que a pessoa abandone o erro, a vaidade, a arrogância. Deus expõe a fragilidade para que nós busquemos forças nele, o Todo-Poderoso Deus, que é aquele que a todos dá e confere vida. Sofrendo, os inimigos apareceram. Enfraquecido, talvez adoecido, os inimigos apareceram. E Davi se dói muito disso, né? Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Talvez alguns conselheiros, talvez algum parente, talvez alguns dos sábios, talvez integrantes da corte. Nós não sabemos quem são esses que o estavam oprimindo. Ele parece estar se referindo a pessoas, a indivíduos. Mas aquilo que oprime o homem pode ser um estado de espírito, uma tristeza profunda, um desânimo, pode ser uma enfermidade, uma dor intensa, né? uma infecção, algo que Davi, no embelezamento poético, expressa como inimigos dele, como aqueles que o oprimem. Tá? Nós pensamos por pessoas numa sociedade nossa que infelizmente bastante acafajestada, né? Em que as pessoas têm abandonado o caminho da verdade, têm se valido da mentira, do engano, da maledicência. Mas isso é o mundo de hoje, nós temos que enfrentar a realidade de hoje. Nós sempre pensamos nos zombadores, naqueles murmuradores, naqueles supostos santarrões que estão sempre desdenhando, zombando, especialistas na vida alheia, pessoas que se recusam a viver a própria vida e se divertem e se ocupam com a vida de outros. Está aí também um alerta que o próprio Salmo penitencial apresenta. A sua dor, o seu coração devem estar abertos diante de Deus. Se o Todo-Poderoso Deus considerar necessário, ele providenciará os meios para auxiliá-lo durante o enfrentamento de toda e qualquer situação angustiante que venha à sua vida. Mas o Salmo é uma reflexão. Ele já tinha vivido, ele viveu o pecado, ele viveu a afronta, ele viveu a humilhação, ele viveu as noites de insônia, ele viveu as noites chorando, clamando, pedindo, suplicando, implorando diante de Deus. Ele vivenciou noites e dias sendo atacado, zombado e humilhado, quer seja por indivíduos, quer seja por pessoas da corte, talvez por comuns do povo, ou pela situação que o afligia. Ele estava sendo atacado e humilhado. Mas ele superou isso tudo. Isso foi superado. Essa é a beleza dos Salmos. Ele viveu e ele experimentou o favor de Deus na vida dele. Isso o fortalece para seguir adiante. Em toda e qualquer situação, nós podemos buscar na memória todas as vezes em que o Senhor Deus manifestou o seu favor para as nossas vidas. Situações difíceis e constrangedoras, para as quais achávamos que não havia saída, que não havia solução, e eis que estamos vivos, e eis que estamos aqui. Aquela dor passou, aquela aflição passou, aquela angústia foi superada. Deus foi fiel. A fidelidade de Deus nos prepara para experimentarmos ainda mais da fidelidade de Deus. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Em todo o pensamento
nas Escrituras, a petição, a oração a Deus, ela infalivelmente é ouvida. Ouvida. Deus ouve e Deus responde. Deus ouve e Deus responde. É isso que estimula o salmista a seguir adiante e permanecer fiel a esse Deus, que ouve e responde. Com um milagre, com libertação, com cura, com correção também, o importante é que Deus responde, e a resposta de Deus tem um propósito último. E ele diz aqui: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha se retirarão depressa. É a mente de um homem que foi um líder militar. É a mente, é a vida, é a experiência de um homem que enfrentou batalhas de vida ou morte. É a mente de um homem que precisou tirar vidas para continuar vivo. Tá? Um guerreiro. Davi, sob todos os aspectos, ele é um guerreiro, um valente, poderoso guerreiro. E ele atribui as suas vitórias, as suas conquistas a Deus. Então, nós sempre imaginamos que Davi está pensando nisso, né? Nos inimigos em fuga, que ele está pensando nos adversários destruídos ou nos adversários que foram mortos. Os salmos não são uma composição única de Davi. Não só é a mente brilhante do rei Davi, a mente artística, poética dele, o seu senso musical, que está aqui. O Espírito de Deus está atuando através da vida dele e fazendo dessa vida um instrumento de louvor a Deus, de adoração a Deus e de instrução aos demais. Nós sabemos, a Bíblia declara, que as nossas lutas, a nossa batalha real não é contra a carne ou sangue, não é contra o adversário, não é contra o inimigo, não é contra o zombador, o caluniador, o mentiroso, contra o assassino, o psicopata, o louco, o doente. Não. Há questões, há momentos em que devemos enfrentar essas pessoas, esses indivíduos e fazer valer os nossos direitos. Sempre foi. Ninguém é chamado para ser um bocó. Ninguém é chamado para ser saco de pancada. Ninguém é chamado por Deus para se tornar parte da capa asfáltica aí, só para ser pisado e humilhado. Mas nós sabemos, a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. O mundo jaz no maligno. Deus governa todas as coisas, mas tem permitido uma atuação de seres espirituais, de seres cuja natureza nós temos alguma dificuldade aí para transportar para a nossa realidade. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo se refere a eles como nessas três categorias: principados, potestades e dominadores. Eu recomendo que você não se preocupe com isso. Não vá atrás disso, que você vai acabar caindo em armadilhas. Tem material aí, tem muito material à venda, baratinho, que eu não adquiri, que eu não vou fazer isso com a minha própria cabeça, tá? Tem quem se propõe a apresentar para as pessoas toda uma hierarquia espiritual de seres bons e de seres maus, como eles atuam, como eles deixam de atuar, o que fazer ou o que deixar de fazer para livrar-se da opressão de alguns e viver debaixo do benefício de outros. Pois bem, cada um siga a sua própria consciência. A nossa é voltada para Deus em Cristo Jesus. A nossa luta, o nosso combate é contra estes seres que não estão limitados a questões fisiológicas ou físicas, ainda que possam instigar pessoas que queiram se submeter a eles, que queiram e que agem segundo a sua própria vontade, natureza corrupta, potencializados pela influência dessas criaturas
e desses seres, lamentamos que essas vidas assim se submetam, porque o julgamento será perfeito contra todos e eles não encontrarão justificativa diante de Deus. O que nós não podemos permitir é que o nosso senso de justiça, que a nossa busca por justiça, nos coloque debaixo da mesma influência maligna, a ponto de querermos vingança. Então, lendo esse texto aqui, alguns podem pensar que os salmos são imprecatórios, como alguns dizem, né? Que ele está usando a oportunidade e o favor de Deus para invocar maldições sobre a vida de outras pessoas. Bom, quem invoca a maldição é aquele que age de forma maligna, de forma maldosa. Ninguém precisa narrar a atuação do mal nesse mundo e ninguém precisa amplificar essa atividade invocando maldição, seja lá sobre quem for. Nós buscamos a bênção. Nós fomos autorizados a abençoar. E na nossa luta contra os inimigos verdadeiros e últimos, tal qual Davi, nós veremos a humilhação do inimigo. Nós veremos como Satanás e seus anjos malignos e seus demônios sofrerão o castigo eterno. É a essa referência última a que Davi está expondo aquele que o ouve. Nós não devemos estar limitados a questões políticas dos dias dele. Conduzido pelo Espírito Santo, a vida, a experiência, as vitórias, a fuga dos adversários, dos inimigos, nos fazem crer, alimentam a nossa certeza, a nossa fé, a nossa confiança de que o Senhor Deus verdadeiramente nos livra de todo o mal. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz. Muita paz.